Vera olhou para a cozinha com satisfação. A mesa, coberta com uma toalha branca impecável, estava repleta de diversas delícias. Meu marido vai ficar tão feliz quando voltar da viagem, pensou ela, com um sorriso no rosto. Havia 2 motivos para comemorar: o aniversário dele e seu retorno para casa. O aroma de canela e especiarias, misturado ao cheiro de assados fresquinhos, preenchia a casa com calor acolhedor e a antecipação de uma celebração especial. Para o 30º aniversário do marido amado, Vera decidiu preparar uma grande surpresa. Foi com muito esforço que conseguiu um dia de folga no trabalho e dedicou todo o dia à organização do evento. Ela comprou os ingredientes com antecedência e logo pela manhã começou os preparativos. O tempo passou voando. Ao cair da noite, Vera enfeitou a casa com guirlandas e cartões de felicitações. Em seguida, vestiu um belo vestido, ansiosa para criar uma atmosfera de conforto e carinho que transmitisse todo o seu amor e cuidado. Enquanto isso, sua sogra, sempre cheia de energia, andava pela cozinha, organizando os pratos e ajustando os copos na mesa. "Ah, você é uma verdadeira fada!" exclamou Vera, admirada com a habilidade da sogra. Vera não conseguiu conter a admiração. Estava tudo tão bonito. "Ah, não diga isso, Vera", respondeu Antonina, sua sogra, com um gesto modesto. "O importante é que o André fique feliz. Afinal, é uma data especial, um aniversário que precisa ser celebrado como se deve." Vera sorriu, reconhecendo que Antonina tinha razão. Os 30 anos do marido eram, de fato, um marco importante na vida de qualquer homem. No fundo, ela esperava que essa celebração fosse o início de uma nova e ainda mais feliz fase na vida da família. Ela e André se conheceram no último ano da universidade. Jovens e cheios de sonhos, ela estudava para se tornar hematologista, enquanto ele seguia carreira em arquitetura e urbanismo. O amor entre os dois surgiu de forma repentina, intensa como um fogo de artifício. As lembranças dos encontros românticos, das caminhadas sob a lua e das noites repletas de paixão ainda a aqueciam. A vida de casados, por outro lado, era tranquila, mas igualmente feliz. Juntos, construíram um lar acolhedor, sempre focados na carreira e em um futuro brilhante. "Onde foram parar os balões?" perguntou Vera, notando o canto da sala vazio. "Ah, a Kátia passou aqui para pegar o bolo", explicou Antonina, dando de ombros. "Os meninos acabaram pegando os balões para brincar. Mas não se preocupe, amanhã encomendamos novos." "Tudo bem", concordou Vera, embora algo fora do planejado sempre a deixasse inquieta. Ela gostava de ter tudo sob controle e qualquer mudança a desestabilizava. "Vera, você devia descansar um pouco", sugeriu Antonina, com um olhar preocupado. "Olha sua cara, está cansada. Logo André chega, e você sabe como ele ficou esses 5 dias na viagem. Deve estar morto de fome. Em casa, a comida é sempre mais gostosa." Vera concordou, sentindo uma leve ansiedade ao pensar na chegada de André. Com um suspiro, sentou-se à mesa para verificar se estava tudo em ordem antes do retorno do marido. O plano inicial era comemorar em um ambiente familiar e acolhedor, mas André, na última hora, quis algo mais animado e com bastante companhia. E como se sabe, o desejo do aniversariante é uma ordem. Enquanto organizava seus pensamentos, Vera foi tomada por lembranças dos anos que passaram juntos. Risos, lágrimas, momentos de alegria e decepção. Apesar de se considerar feliz ao lado de André, às vezes, ela sentia uma pontinha de dúvida. Ele era muito reservado, especialmente em relação ao trabalho. Raramente falava sobre seus planos ou projetos, o que deixava Vera desconfortável, percebendo que sabia pouco sobre o homem com quem dividia a vida. De repente, um barulho do lado de fora interrompeu seus pensamentos. "Deve ser André", exclamou ela, com o coração disparado. Deve ter pegado um táxi para chegar mais rápido, pensou. Correndo para a porta, Vera não conseguiu esconder a surpresa ao ver o marido saindo de um carro novo, brilhante, como em cena de filme. Ela parou, boquiaberta. "Que surpresa!" murmurou espantada. André desceu do carro com um largo sorriso no rosto, caminhou em direção a Vera e a abraçou calorosamente antes de lhe dar um beijo. "Feliz aniversário para mim", disse ele, em tom de brincadeira, fazendo uma reverência teatral e rindo. "E com um carro novo. É assim que se deve voltar de uma viagem", completou, divertido.
Vera olhou para o carro mais uma vez, ainda surpresa com a cena inesperada. O carro era lindo e claramente caro. De onde o André tirou dinheiro para uma compra dessas? Pensou Vera, inquieta. André, começou ela, tentando manter a calma. Nós estávamos juntando dinheiro para a reforma da casa. Eu sei, querida, mas surgiu uma oportunidade, respondeu ele com um gesto evasivo. Apareceu um trabalho muito vantajoso, e vou lá. Seu marido agora é o feliz proprietário de um carro seminovo no dia do seu 30º aniversário. Que trabalho foi esse? Insistiu Vera, desconfiada. Ah, nada demais, disse André, franzindo a testa. Apenas uma coisa pequena, não vamos falar disso agora. É uma festa, não precisa procurar pelo em ovo. E depois de dias de viagem, estou exausto como um cão. Ele pegou a mão dela com firmeza e juntos entraram em casa. Os convidados já estavam reunidos à mesa, rindo e conversando animadamente. Antonina, a sogra de Vera, observava o filho com orgulho evidente. Olhem só o rapaz que criei sozinha. Um verdadeiro homem, dizia, com emoção. No entanto, Vera não conseguia se concentrar na celebração. As respostas evasivas de André martelavam sua mente. Enquanto todos brindavam e comemoravam, ela apenas bebia suco, como de costume. Vera nunca foi fã de álcool, uma escolha influenciada por memórias difíceis da infância. Mesmo pronunciando os tradicionais votos de felicidades ao marido, sua mente continuava a girar em torno das perguntas que não tinha coragem de fazer. De onde ele tirou dinheiro para isso? O que está escondendo de mim? A noite seguia animada, com muitas brincadeiras, piadas e presentes para André. Antonina, tomada pela emoção, até cantou algumas músicas de sua juventude no karaokê, surpreendendo os convidados com sua voz ainda firme e agradável. Vera fazia o possível para sorrir e ser cortês, mas não se sentia à vontade. Lançava olhares discretos para André, que parecia relaxado e feliz, o que só aumentava sua inquietação. Somos uma família, não deveriam haver segredos, pensou. Mas ele compra um carro desses, sem me consultar, e ainda diz que não foi algo planejado. Não é assim que se compra um carro hoje em dia, ainda mais um tão caro. Vera levantou-se do sofá e foi até André, que estava sentado com os olhos fixos no celular, aparentemente respondendo às mensagens de parabéns nas redes sociais. André, começou ela, tentando manter o tom calmo, quero que você me explique de onde veio o dinheiro para esse carro. Ah, Vera, o que há com você? Respondeu ele, com um visível traço de irritação no rosto. Já disse que foi de um trabalho extra. Vamos deixar isso de lado, por favor. Hoje é meu aniversário, um dia para ser feliz, e você me faz sentir como se estivesse em um interrogatório. Vera mordeu os lábios, desconfortável, enquanto André continuava. Além disso, o carro não é só meu, sabia? Você também pode usá-lo. Afinal, você tem habilitação, não tem? Ela desviou o olhar, sentindo-se constrangida. André sabia como tocar no ponto certo. Ter um carro próprio seria realmente muito conveniente, considerando que ela precisava gastar cerca de 40 minutos de ônibus para chegar ao hospital todos os dias. Vá lá, sente-se ao volante. Veja como foi uma boa escolha, disse André, com um sorriso que parecia querer suavizar o clima. Após uma pausa, acrescentou, e aproveite para levar minha mãe dar uma volta no carro novo. Que tal, mãe? Sugeriu ele, olhando para Vera e Antonina com um ar descontraído. Claro, poderíamos chamar um táxi, mas é melhor irmos com o carro. Afinal, não foi para isso que o comprei? Vera lançou um olhar desconfiado para o marido, reparando na leve exaustão que transparecia nos olhos dele. Tudo bem, respondeu ela, pegando uma jaqueta leve. Vou dirigir. A propósito, é câmbio automático ou manual? Automático. É super fácil, quase como brincar, respondeu André, com tranquilidade. Enquanto isso, Antonina subia animada no banco do passageiro, com um sorriso no rosto. Prenda o cinto, dona Antonina, lembrou Vera ao dar partida no motor. Já estou fazendo isso, querida, respondeu a sogra. Vera ligou os faróis e saiu do quintal com cuidado. Sentia-se um pouco insegura ao volante, algo que atribuía à sua falta de experiência como motorista. Além disso, toda a situação parecia um tanto impulsiva, quase uma aventura. Por outro lado, já era noite, e o trânsito era muito mais tranquilo do que nos horários de pico durante o dia. Já na estrada,
À medida que se sentia mais confiante, Vera começou a acelerar um pouco mais. O motor ronronava suavemente, e o volante respondia perfeitamente a cada movimento. Vera, você parece preocupada. Está tudo bem? Perguntou Antonina, observando a nora com atenção. Está tudo bem, sim, respondeu Vera, apertando mais o volante. Só estou pensando no André. Não sei. Essa viagem, o carro caro. Tudo parece tão estranho. Antonina suspirou e olhou pela janela. Homens, querida, todos têm seus segredos. E nós, mulheres, muitas vezes precisamos fingir que não percebemos. Espero que os segredos dele não sejam algo ruim, murmurou Vera, quase para si mesma. Não se preocupe, André é um bom homem. Tenho certeza de que ele jamais faria algo errado, disse Antonina com convicção. Vera assentiu, mas convencer-se disso era mais difícil do que parecia. Por mais que tentasse afastar as dúvidas, a inquietação sobre a origem do dinheiro de André e a maneira quase exagerada como ele havia apresentado o carro não saíam de sua cabeça. Durante o restante do caminho, Vera e Antonina conversaram sobre diversos assuntos, relembrando os momentos divertidos da festa. A viagem passou rapidamente, e logo Vera ajudava a sogra a descer do carro. Boa noite, querida, e obrigada por tudo, disse Antonina, despedindo-se calorosamente. Vera sorriu, acenou para a sogra e voltou para o carro. O silêncio no veículo logo tornou-se evidente, criando uma sensação de vazio. Para tentar distrair-se, ela ligou o rádio, mas, mesmo assim, não conseguia se concentrar plenamente. De repente, ao olhar rapidamente para o banco de trás pelo retrovisor, algo chamou sua atenção. Havia um objeto estranho, algo que parecia uma espécie de cartão ou fotografia, jogado no assento. Curiosa, Vera reduziu a velocidade e encostou o carro na beira da estrada. Virando-se, ela pegou o objeto com cuidado. Era de fato uma fotografia. Talvez pertencesse ao antigo dono do carro, pensou, mas não tinha como ter certeza. Ao segurar a foto em suas mãos, Vera ficou completamente imóvel, assustada. Na imagem, estava retratado um jovem de aparência triste, com olhos melancólicos e o rosto pálido. Vera olhou para a fotografia mais de perto e imediatamente reconheceu o homem nela retratado. Era um dos pacientes do seu departamento, Germano, que há semanas lutava contra uma rara doença sanguínea. Pelos relatos que ouviu, Germano fora um empresário de sucesso no passado, o que tornava plausível que o carro pudesse ter pertencido a ele antes. Com um suspiro, Vera encarou a imagem com tristeza. Apesar de todos os esforços da equipe médica, o estado de Germano havia piorado drasticamente nos últimos tempos. Seu corpo estava debilitado e quase não respondia mais aos tratamentos. Sentindo-se tomada por uma angústia inexplicável, Vera fechou os olhos por um momento. A ideia de que o carro comprado por André pudesse ter pertencido a alguém tão próximo ao seu trabalho e em uma situação tão delicada fez com que a empolgação inicial pelo veículo sumisse completamente. Pois é. Que viagem, hein? Murmurou para si mesma, melancólica, enquanto colocava a foto cuidadosamente de volta no banco e retomava a direção. A noite já havia caído, e o céu estrelado parecia cobrir a cidade como um vasto manto escuro. A estrada estava quase deserta, com exceção de alguns caminhões de carga que passavam apressados, provavelmente rumo ao hotel mais próximo para descansar antes de continuar viagem. Vera dirigia em um ritmo tranquilo, o carro deslizando suavemente pela estrada sinuosa, como se fosse um pequeno besouro iluminado pelos faróis. Apesar da situação desconfortável, ela precisava admitir que o veículo era bastante confortável. O volante respondia com precisão, e o interior luxuoso oferecia um espaço aconchegante, embora ela não conseguisse evitar o peso das dúvidas e pensamentos que a atormentavam. O interior do carro tinha um cheiro agradável de couro novo, enquanto dos alto-falantes saía uma música suave e limpa. O motor murmurava discretamente, em harmonia com o som dos pneus deslizando sobre o asfalto. Talvez não seja tão ruim assim, pensou Vera em voz baixa. André comprou o carro, e daí? Não é o fim do mundo. Além disso, nem tenho certeza se Germano foi realmente o antigo dono. Quando estacionou o carro em frente ao portão, sentiu um certo alívio. Desligou o motor, e a casa recebeu com um silêncio acolhedor. André provavelmente já estava dormindo. Na sala, a mesa ainda exibia alguns restos do jantar festivo, lembranças da celebração que havia terminado há pouco.
Vera subiu para o quarto e rapidamente trocou de roupa, vestindo algo mais confortável. Apesar de o desconforto ainda persistir como uma leve sombra, ela murmurou para si mesma: está tudo bem. Nada de grave vai acontecer. Ao entrar no quarto, viu André dormindo tranquilamente, deitado de costas, com a respiração suave. Seu rosto parecia relaxado, como se nada no mundo o preocupasse. Por um momento, Vera sentiu uma ponta de inveja pela serenidade dele. Ela deitou ao seu lado, tentando acalmar sua mente cheia de questionamentos, e fechou os olhos, esperando que o sono trouxesse um pouco de paz. Mas o sono simplesmente se recusava a chegar. A mente de Vera continuava agitada, incapaz de ignorar o pensamento sobre Germano. Ele era tão vulnerável, necessitava de cuidados médicos urgentes. E agora, o carro dele estava nas mãos de André. Essa ideia inquietava, e sua mente, quase por conta própria, começou a resgatar memórias distantes, como se fossem cenas de um filme antigo. Ela se viu de volta à infância, em uma casa cheia de luz do sol e com o aroma reconfortante dos bolos caseiros da mãe. Lembrou-se do pai, com seu perfume marcante de colônia masculina e suas bochechas sempre ásperas, adornadas por um bigode que o fazia parecer um gentil mágico. Nicolau era engenheiro em uma fábrica local e passava boa parte do tempo em viagens a trabalho, mas nunca deixava de reservar momentos especiais para a família. Papai, você volta logo? Perguntava a pequena Vera, abraçando o pescoço dele toda vez que ele partia para mais uma viagem. Claro, minha querida. Assim que terminar o trabalho, volto correndo para casa, respondia ele, acariciando carinhosamente seus cabelos. Essas lembranças, tão doces e tranquilas, de repente deram lugar a um momento sombrio. Uma tragédia que mudou tudo. Um dia, o trabalho na fábrica exigiu ainda mais viagens, e foi em uma dessas que o desastre aconteceu. Um motorista bêbado invadiu a pista contrária. Nicolau tentou evitar a colisão, mas o acidente foi inevitável e fatal. O pai de Vera não voltou para casa. Ela lembrava do caixão fechado, das lágrimas e da fotografia emoldurada em preto no velório. Após a despedida, sua mãe mergulhou em um silêncio profundo e sombrio, afundando em uma depressão que parecia não ter fim. Por meses, ela se isolou do mundo, e em alguns momentos, procurava consolo no fundo de uma garrafa. Essas memórias, enterradas por tanto tempo, emergiram de forma dolorosa e viva, deixando Vera inquieta na escuridão do quarto. Os olhos bondosos de sua mãe haviam perdido o brilho de vida que sempre os caracterizou. Mamãe, não chore, sussurrou a pequena Vera, abraçando os ombros magros da mãe. Como vou viver sem ele, minha Verinha? Soluçava Nádia, a mãe de Vera, com o rosto marcado pela tristeza. Vera fechou os olhos, como se pudesse se esconder, nem que fosse por um momento, da dor intensa que essas memórias traziam. Após a trágica perda de seu pai, Nádia se transformava em uma sombra do que era. Apesar das dificuldades e do tempo, nunca permitia que outro homem entrasse em sua vida. Vivia no subúrbio, em uma casa antiga que precisava de reparos urgentes, carregando sozinha o fardo do passado. Vera, você está chorando? A voz baixa de André a arrancou bruscamente de seus pensamentos. Ela rapidamente secou as lágrimas com as costas das mãos. Não, André. Só não consegui dormir. De novo essas lembranças, murmurou ele, meio incomodado. Não fique triste. Tudo vai ficar bem. Não estou triste, só é uma sensação estranha, uma inquietação, respondeu Vera. André resmungou algo ininteligível antes de virar-se para o outro lado e voltar a dormir. Vera, com esforço, fechou os olhos novamente, tentando forçar o sono a chegar. A manhã chegou de forma abrupta. Vera despertou sentindo-se exausta, como se tivesse trabalhado a noite inteira em uma fábrica pesada. Lentamente, levantou-se, tentando encontrar forças para encarar o dia e resolver o que precisava ser resolvido. O quarto estava vazio. André provavelmente já havia saído para o trabalho, provavelmente para relatar ao chefe sobre o que havia feito durante a viagem. Vera foi ao banheiro, lavou o rosto e olhou para seu reflexo no espelho. Seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar e pela falta de sono. Seu rosto parecia pálido. Tentou forçar um sorriso, mas o resultado foi desanimador. O mistério sobre a compra do carro ainda não havia sido esclarecido, e as explicações de André soavam cada vez mais evasivas. Enquanto tomava um gole de café, Vera refletiu, e se eu falar com Germano? Afinal, ele era seu paciente,
e ela era a médica responsável pelo caso. No setor de hematologia, Vera foi recebida pelo ambiente impecável de sempre. Paredes brancas, cheiro de desinfetante e um silêncio quase absoluto. Tudo isso, no entanto, era familiar e confortável para ela. O consultório estava organizado como de costume, a mesa esterilizada, instrumentos cuidadosamente dispostos e o computador com os históricos médicos dos pacientes. Hematologia era sua paixão, sua vocação. Vera amava sua profissão e fazia tudo o que estava ao seu alcance para ajudar seus pacientes, como se fosse uma espécie de fada madrinha no mundo real. Percorrendo os corredores, seus olhos passavam rapidamente pelos rostos dos pacientes, jovens e idosos, todos enfraquecidos pela doença. Cada um deles precisava de sua ajuda de alguma forma. Com dedicação, ela revisava exames, conversava com eles e ajustava tratamentos. Finalmente, chegou ao quarto de Germano, o jovem empresário. Respirando fundo, ela entrou, tentando controlar o nervosismo. "Bom dia, Germano. Como está se sentindo hoje?" perguntou ela, com a voz calma e acolhedora, embora seu coração estivesse acelerado. "Não muito bem, doutora", respondeu Germano, com um tom carregado de esperança. "Você acha que logo vou melhorar?" Vera concordou, evitando demonstrar sua preocupação. Depois de anotar algumas informações no prontuário, virou-se novamente para ele, decidida a fazer a pergunta que a estava inquietando. "Germano, preciso perguntar uma coisa. Onde está seu carro agora?" O rosto de Germano empalideceu, e seus olhos se arregalaram. "Não entendo. Por que isso importa? O que meu carro tem a ver com o meu tratamento?" Vera mordeu os lábios, sentindo-se desconfortável pela situação. "Durante minha doença, dei uma procuração para minha noiva, Verônica. Ela ficou encarregada de cuidar de várias questões, inclusive de buscar o carro na garagem", explicou Germano, com a voz baixa. "Mas, sinceramente, não sei onde o carro está agora." "Entendi." Vera hesitou por um momento, mas decidiu insistir. "Seu carro é azul, modelo 7, da versão pós-reestilização, certo?" "Sim, é isso mesmo." Germano deu de ombros, um pouco surpreso. "Um importado que comprei com meu próprio dinheiro, diretamente da concessionária. Mas, como você pode imaginar, não posso dirigir no momento. A maior parte do tempo, quem usava o carro era minha assistente." Ele sorriu, tentando aliviar o clima. Vera respondeu ao sorriso, embora sua mente ainda estivesse ocupada com dúvidas. Claro, ela poderia tentar confirmar suas suspeitas tirando uma foto do carro de André para comparar, mas isso parecia invasivo demais. Decidiu que já tinha ido longe o suficiente. "Desejo uma rápida recuperação para você", disse Vera, despedindo-se gentilmente antes de deixar o quarto. Caminhando pelo corredor, ela tentava ignorar a sensação persistente de inquietação que a acompanhava. Vera analisava as ações de André. Por que ele escondia dela a origem do dinheiro? E por que comprou justamente aquele carro? Além disso, como a fotografia de Germano foi parar nele? Essas perguntas martelavam sua mente. Ao cruzar com uma enfermeira que passava apressada, ela acenou distraída, imersa em seus pensamentos. Já em seu consultório, Vera abriu novamente a pasta com os prontuários dos pacientes e começou a revisá-los. Contudo, o som repentino de batidas na porta interrompeu sua concentração. "Doutora Vera, o diretor quer falar com você", informou uma enfermeira, aparecendo na porta com uma expressão tensa. "É sobre o paciente Germano." Vera suspirou profundamente, frustrada, e largou os papéis sobre a mesa. Levantou-se, ajustou o jaleco e seguiu para a sala de reuniões. Será que o diretor, mais uma vez, está preocupado com a reputação do hospital? Pensou enquanto caminhava pelos corredores. Ele deve estar com medo de manter um paciente com uma doença tão grave aqui. Provavelmente está receoso com possíveis processos judiciais, indenizações e danos à imagem do hospital. No entanto, ela se perguntou, que tipo de prejuízo poderia existir se Germano é uma pessoa sozinha, sem família ou quem o represente? Ao entrar na sala de conferências, Vera foi recebida por uma atmosfera carregada de tensão. Ao redor de uma longa mesa oval, estavam reunidos médicos de diversas especialidades, cardiologistas, pneumologistas, cirurgiões e, claramente, também havia pessoas que não pertenciam ao quadro clínico. Todos os olhares se voltaram para ela, e Vera sentiu o peso da atenção.
Havia algo nos olhares que a encaravam, talvez julgamento ou dúvida, mas, sem dúvida, algo desconfortável. Os médicos reunidos ao redor da mesa oval estavam visivelmente tensos. O diretor, Vitor, tomou a palavra. O estado do seu paciente, Germano Cerqueiro, é, para dizer o mínimo, instável. Conversamos sobre isso com os colegas e chegamos à conclusão de que talvez ele precise de ajuda mais especializada. Há hospitais na capital com recursos que podem aumentar suas chances. Vera interrompeu com cautela. Compreendo sua preocupação, Vitor, mas acredito que transferi-lo neste momento pode ser fatal. O estado dele é extremamente delicado, e uma viagem dessa magnitude representa um risco muito alto. Doutora Vera, você tem certeza disso? Indagou Igor, o chefe do departamento de reanimação, com um tom de desconfiança. Existe mais alguém na equipe que compartilhe sua opinião? Vera sentiu o sangue fugir de seu rosto, mas se manteve firme. Sou a médica responsável pelo caso e o acompanho há mais de um mês. Conheço seu estado melhor do que ninguém. Posso garantir que ele não suportará uma viagem nesse momento. Precisamos considerar todas as possibilidades, interrompeu um dos médicos de forma abrupta. A transferência pode trazer a expertise de especialistas renomados. Além disso, nosso hospital simplesmente não tem o equipamento de ponta disponível na capital. Vitor, você sabe que já fizemos tudo o que era possível, argumentou Vera com fervor. Aqui, ele tem todo o necessário para continuar seu tratamento. Se agora perdermos tempo com os preparativos para um transporte, ele pode não resistir. O debate aumentava em intensidade, e Vera percebia que estava sozinha naquela batalha. Apesar disso, sua determinação crescia. Sabia que Germano estava em suas mãos, e qualquer decisão precipitada poderia custar-lhe a vida. Não podemos perder o tempo que ainda temos, declarou Valentim Afonso, um cirurgião veterano com vasta experiência. Precisamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para salvar o paciente. Infelizmente, doutora Vera, às vezes os médicos são obrigados a tomar decisões que vão contra suas crenças pessoais. E você precisa entender isso. Então, quer dizer que minha opinião não tem valor aqui? Questionou Vera, sentindo o rosto corar de indignação. Não foi isso que eu disse, respondeu Vitor, elevando ligeiramente o tom. Compreendemos sua ligação com o paciente, mas, nesta situação, precisamos avaliar os riscos e tomar a decisão que, na visão coletiva, seja melhor. Eu farei tudo o que estiver ao meu alcance, afirmou Vera com firmeza, mas não agirei contra minha consciência. Se necessário, levarei essa questão ao Ministério da Saúde. Entendam isso. Forçar uma transferência nesse estado é equivalente a um suicídio assistido. Deixem que o quadro dele se estabilize um pouco mais, e então, eu mesmo o acompanharei na viagem. Vitor suspirou, relutante, mas cedeu. Tudo bem. Você terá mais uma semana. Mas somente sob sua responsabilidade direta e mediante uma declaração por escrito. Sei que você já conhece os procedimentos, mas preciso reforçar, como diretor, a reputação do hospital é prioridade para mim. Vera saiu da sala de conferência sentindo-se exausta e esgotada. Uma sensação de injustiça e descrença queimava em seu peito. Para ela, parecia que os colegas não só duvidavam de sua competência profissional, mas também estavam prontos para criticá-la abertamente. Será que eles acham que sou apenas uma médica emocionalmente envolvida e não uma profissional de verdade? Pensou, com o peso das dúvidas aumentando a cada passo. Mas ela sabia que, como médica, precisava manter o equilíbrio entre empatia e o profissionalismo. Ainda assim, naquele momento, sentia-se completamente sozinha em sua batalha. Ao entrar em seu consultório, Vera imediatamente redigiu uma declaração assumindo total responsabilidade pelo tratamento de Germano e reconhecendo os riscos envolvidos. Após assinar o documento, entregou a uma enfermeira e, em seguida, decidiu dar uma olhada na enfermaria onde o empresário estava internado. Germano dormia profundamente, enquanto os aparelhos conectados ao seu corpo emitiam um leve som rítmico, quebrando o silêncio da sala. Mentalmente, Vera desejou que ele tivesse forças para superar a situação. Sentindo a necessidade de espairecer, ela decidiu respirar um pouco de ar fresco do lado de fora da clínica e aproveitar para ligar para André. Afinal, desde o retorno da viagem, eles mal haviam conversado. Já na entrada da clínica, ela pegou o celular e tentou ligar para o marido. Após alguns toques,
percebeu que o telefone dele estava desligado. Um leve incômodo tomou conta de Vera, mas, antes que pudesse mergulhar em pensamentos mais sombrios, avistou uma figura familiar, o zelador da clínica, seu Simão, varrendo a pequena alameda em frente ao prédio. Achou que conversar com ele seria uma boa distração para aliviar as tensões acumuladas. Boa tarde, seu Simão. Como vai? Cumprimentou Vera com um sorriso. Boa tarde, doutora Vera. Respondeu ele, também sorrindo. Vou bem, só lutando contra os moleques de rua. Moleques de rua? Perguntou ela, intrigada. Pois é. Tinha um menino, o Miguel, que vivia no sótão de um prédio aqui perto. A porta estava sempre aberta, então resolvi investigar. Mas, com essa minha perna ruim depois do acidente, não conseguia pegá-lo. Caminho devagar e faço barulho ao andar. Sabe? Meu filho, então, sugeriu que eu instalasse uma câmera escondida. Foi assim que descobri o Miguel. Peguei ele no flagra e o pessoal da assistência social o levou para um abrigo. Vera ouvia a história atentamente, por um momento esquecendo a tensão do dia. Apesar do tom calmo de seu Simão, havia um traço de preocupação em sua voz. É uma pena pelo menino. Só tem 7 anos. A mãe morreu e o pai, dizem, vive bêbado e obrigava o menino a pedir esmolas. Eu achava que tinha algum adulto morando lá no sótão, mas era só ele. O Miguel é esperto, viu? Conseguia abrir os cadeados do sótão com um clipe ou um prego. Lá era quentinho, e ele até lia uns livros velhos que encontrou por lá. Que situação! Murmurou Vera, sentindo um aperto no coração. Pois é. Falando nisso, eu ainda tenho aquela câmera escondida. Não sei se ela pode ser útil para vocês, talvez para os pacientes. Está lá na minha sala, sem uso. Dá até pena jogar fora, porque é boa. É bem discreta, pequenininha, e capta tudo. Meu filho disse que comprou no penhor por uma pechincha, explicou seu Simão, mostrando entusiasmo. Posso levá-la? Perguntou Vera de forma inesperada. Seu Simão olhou para ela com surpresa. E para quê? Você é médica, não cinegrafista. Não sei. Talvez seja útil para algo, respondeu Vera de maneira evasiva. Nesse caso, leve. Vou buscar agora mesmo. É bem pequena, quase imperceptível, disse o zelador, apressando-se. Poucos minutos depois, ele voltou com uma caixinha. Espero que seja útil e só traga coisas boas, doutora Vera. Obrigada, seu Simão, respondeu ela com um leve sorriso, pegando a caixa e voltando para o setor. Ainda restavam algumas horas de trabalho, e Vera aproveitou o tempo para se concentrar em suas tarefas. No entanto, o desconforto causado pela reunião com os colegas ainda ecoava em sua mente, misturado à inquietação crescente sobre André. Ela não queria parecer paranoica, mas algo em seu instinto dizia que havia algo errado com o marido. Foi quando uma ideia surgiu repentinamente: instalar a câmera no carro de André. Talvez isso pudesse trazer alguma clareza para seus pensamentos confusos. Por mais que tentasse racionalizar, sua intuição insistia que uma conversa com André não seria suficiente para resolver suas dúvidas. Ele foi em uma viagem a trabalho e comprou um carro usado. E daí? Isso não é motivo para me preocupar, pensou. Mas a inquietação persistia. O dia de trabalho finalmente chegou ao fim. Vera, enrolada em seu casaco para se proteger do vento frio de outono, caminhava em direção à parada de ônibus. André poderia ter vindo me buscar, já que agora temos um carro e ele está de folga após a viagem, pensou com uma pontada de irritação. Ao chegar em casa, encontrou novamente o lugar vazio, embora a presença recente de André fosse evidente. O carro estava estacionado na entrada, como uma lembrança silenciosa do aniversário e da celebração. Mas que estranho, murmurou Vera. Dentro da casa, era claro que André havia estado ali durante o dia, provavelmente para almoçar antes de sair novamente. As chaves do carro estavam largadas sobre a mesa na entrada. Decidida, Vera colocou água no fogo para preparar um chá, e em seguida, saiu para o quintal. Ela estava determinada a instalar a câmera no carro. Abrindo a porta do veículo com cuidado, ela olhou ao redor do interior, analisando o melhor lugar para posicionar o pequeno dispositivo de maneira discreta. Depois de alguns minutos, encontrou um local ideal. Vera fixou habilmente a câmera no interior do carro, direcionando-a de forma que pudesse captar tanto o motorista quanto os possíveis passageiros. Satisfeita com o trabalho, voltou para casa.
André chegou tarde naquela noite, como de costume, aparentando cansaço e um leve traço de irritação. Aconteceu alguma coisa? Perguntou Vera, tentando soar calma. Você parece tão nervoso. Algum problema no trabalho? Não, está tudo bem, respondeu André, sentando-se à mesa. Só estou cansado. A viagem foi complicada, e o diretor agora quer relatórios detalhados de cada dia, como se eu fosse um ladrão ou algo assim. Eu posso justificar cada centavo, se ele quiser. Com essas palavras, André apoiou o rosto nas mãos, sem sequer tocar na comida. Desculpe, mas não tenho apetite, disse ele. O coração de Vera apertou. Não conseguia entender o que estava acontecendo, mas sentia que André estava claramente escondendo algo. Ela pensou em perguntar novamente sobre o carro, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, o som do celular de André cortou o silêncio da cozinha. Ele deu um salto, como se tivesse sido surpreendido. Vai sair de novo? Perguntou Vera, desapontada. André desviou o olhar, visivelmente desconfortável. Sim. O chefe acabou de ligar. Parece que surgiu uma proposta importante. E precisa ser agora, à noite. Não dá para resolver isso amanhã? Perguntou Vera, com um tom de mágoa. André bufou, impaciente. Se pudesse ser amanhã, eu faria isso. Mas é importante. Vou com o carro, assim chego mais rápido. Não precisa me esperar, vá dormir. Eu fecho a porta quando voltar. Dizendo isso, pegou as chaves do carro e saiu. Vera, entretanto, tinha outros planos. Assim que André saiu, ela ligou o computador e instalou um programa para acessar a câmera que havia colocado no carro. A ansiedade crescia enquanto ela esperava os primeiros resultados de sua ideia. Sentada em frente à tela, Vera assistia à imagem do interior do carro, atenta a qualquer movimento. Cerca de 1 hora se passou, e ela começava a lutar contra o sono quando, de repente, algo chamou sua atenção. Na tela, viu André entrar no carro, e logo depois, uma figura desconhecida aparecer e entrar no veículo. Naquele instante, uma jovem mulher entrou no carro. Vera prendeu a respiração. Ela não conhecia aquela mulher elegante, mas, pela postura e o estilo de se vestir, ficou claro que ela era mais jovem. Sua intuição já gritava, mas a confirmação veio quando André começou a falar com a passageira, dando à esposa a oportunidade de ouvir tudo. Vera desejou não ter visto nem ouvido o que estava prestes a acontecer. André chamou a mulher por um apelido carinhoso, e antes que ela pudesse processar o que estava vendo, ele se inclinou e a beijou apaixonadamente. Obrigado, Verônica. Você é incrível, disse André com um sorriso no rosto. Com a sua ajuda, conseguimos resolver a questão do carro, e a empresa está quase no ponto. Mais um pouco e será nossa. Vera sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Ela não conseguia acreditar que seu marido, o homem que ela amava mais do que tudo, estava traindo-a de forma tão descarada. Com as mãos trêmulas, ela desligou o computador e deixou-se cair na cama, sem forças para se levantar. Seu coração estava em pedaços, e a voz de André, repetindo o nome Verônica, ecoava em sua mente. A mesma Verônica que Germano havia mencionado como a pessoa responsável por cuidar do carro dele? Tudo começava a fazer sentido. André, ao que parecia, havia comprado por uma pechincha o carro da própria amante, que, por sua vez, parecia já estar contando com a morte de Germano para assumir o controle de tudo. Vera não sabia o que fazer. Ela amava André, e a ideia de destruir sua família era devastadora. No entanto, o peso da traição era impossível de ignorar. A dor e a humilhação estavam presentes em cada pensamento, e ela sabia que precisava tomar uma decisão. Como posso perdoar isso? Pensava. O dilema entre salvar o casamento e confrontar André parecia insuportável, mas Vera sabia que aquele momento exigiria força e coragem, mesmo que o caminho fosse doloroso. Perdoar o marido ou deixá-lo? A dúvida a consumia. Por fim, Vera decidiu que precisava sair de casa. Rapidamente, pegou algumas roupas e objetos pessoais e colocou tudo em uma bolsa. Mas, ao abrir a porta, hesitou. Para onde iria, especialmente no meio da noite? Pensou em ligar para sua antiga colega de faculdade, Joana, mas sabia que ela tinha sua própria família para cuidar. Ir para um hotel? E se não houvesse quartos disponíveis? Talvez pudesse buscar refúgio na casa de sua sogra, Antonina. Ela com certeza não me mandaria embora, pensou,
agarrando-se à ideia como última esperança. Determinada, Vera chamou um táxi. No caminho para a casa de Antonina, seus pensamentos estavam em completo caos. O medo de ser julgada e incompreendida competia com a dor de não conseguir mais suportar ficar perto de André. Antonina abriu a porta com uma expressão de preocupação. Verinha, querida, o que aconteceu? Por que veio a essa hora? Algo com o André? Vera tentou conter as lágrimas, mas não conseguiu. Não, com ele está tudo bem, soluçou. Mas ele me traiu. Eu vi com meus próprios olhos. Antonina empalideceu e passou a mão pelos cabelos, tentando processar a informação. Para ela, aquilo era um choque. Depois de alguns instantes, respirou fundo, e com a voz mais calma, disse: Não chore, minha querida. Sei que isso é terrivelmente doloroso, mas você é forte. Vai superar. Não sei se consigo continuar vivendo com ele depois disso, disse Vera, entre lágrimas. Antonina acariciou os cabelos da nora, tentando confortá-la. Não pense nisso agora. Você está na minha casa, e aqui você está segura. Vamos resolver tudo juntos. Mas você precisa entender uma coisa: sua vida não acabou por causa disso. Ela está apenas começando. Você é jovem, bonita, inteligente, e tem um futuro brilhante pela frente. Vera ficou em silêncio, deixando as palavras de sua sogra preencherem o vazio que sentia. Antonina continuou. André fez a escolha dele, e ele terá que viver com as consequências. Mas, Verinha, lembre-se de que você também tem o direito de fazer suas escolhas. Enquanto isso, Vera refletia sobre André e as escolhas que ele havia feito, incluindo as promessas de construir uma família e ter filhos juntos. Ela sentia o peso de tudo o que haviam vivido e perdido. Nós tentamos de tudo, recorremos a todos os médicos possíveis, mas nada adiantou. Não se preocupe, minha querida, isso também vai passar, disse Antonina com ternura. Ter filhos não é algo que precisa necessariamente vir do ventre. Você pode pensar em adotar, talvez em um orfanato. As palavras da sogra, tão simples e diretas, iluminaram os pensamentos de Vera. Orfanato. Como eu não pensei nisso antes? E eu ainda sou médica, murmurou, quase envergonhada com a ideia que só agora fazia sentido. Somos todos sábios depois que algo acontece, respondeu Antonina com um leve sorriso. Mas não importa. O importante é que você saiba que tem opções. Obrigada pela sua bondade e pelo apoio, disse Vera, emocionada. Mas, por favor, não tente me convencer a voltar para ele. Uma xícara quebrada não se conserta, e mesmo que se conserte, não será mais a mesma. Eu entendo, querida, respondeu Antonina, abraçando-a com carinho. As duas permaneceram na cozinha, conversando até bem tarde da noite. Foi apenas depois da meia-noite que Vera finalmente foi para o quarto descansar. Contudo, o que mais a surpreendeu foi o fato de André não ter sequer se dado ao trabalho de ligar para ela. Talvez ele ainda nem tenha voltado para casa, pensou. E considerando o comportamento de Verônica, isso parecia bastante provável. A amante de André sabia como se posicionar. Ela havia conseguido vender o carro de Germano, o dono ainda vivo, ao próprio amante. E agora, pelo que parecia, estava de olho no negócio dele. Esperta, mas também perigosa, murmurou Vera para si mesma, refletindo sobre o quanto aquela situação podia se complicar. Verônica não apenas manipulava André, mas também se movia em um terreno instável, e possivelmente ilegal. Os pensamentos de Vera se misturaram à exaustão emocional, até que, finalmente, o sono veio e ela conseguiu descansar. André ligou apenas ao amanhecer, claramente após uma longa noite fora. Vera, onde você está? Cheguei em casa e você não estava. Que história é essa? Disparou ele, irritado ao telefone. Vera mordeu os lábios com força, tentando conter a emoção. Respirou fundo e respondeu com firmeza. Primeiro, pare de falar comigo nesse tom. E segundo, por que não explica onde você passou a noite e com quem estava? Como assim onde e com quem? Estava na empresa. Trabalhei até tarde, entregando o relatório da viagem para o diretor. Quer confirmar? Pode ligar para ele e perguntar. Mentiu André sem hesitar, certo de que Vera não tomaria a iniciativa de verificar. Mas, desta vez, Vera tinha uma resposta preparada. Pare de me tratar como uma idiota. Eu sei de tudo. Instalei uma câmera escondida no seu carro.
Eu vi tudo. E também sei sobre a Verônica, ou devo dizer sua outra Vera. É assim que você a chama, não é? Um silêncio tenso pairou na ligação por alguns segundos. André parecia ter sido atingido em cheio. Que câmera é essa? Que bobagem é essa agora? Para que esse drama todo? Drama? Respondeu Vera, contendo a raiva e o nervosismo. Vou te dizer o motivo. Eu vou pedir o divórcio. E sua mãe já sabe de tudo. Do outro lado da linha, André apertou o telefone com tanta força que os dedos doeram. Pare com essas ameaças. Você acha que pode mesmo fazer isso? Você nunca teria coragem. Sempre teve medo até de incomodar minha mãe, e agora vem com essa braveza? Onde foi que você achou toda essa coragem? Vera sentiu o peito apertar, mas sua voz permaneceu firme. Talvez eu tenha encontrado coragem ao perceber o quanto você me desrespeitou. E eu não preciso da sua permissão para fazer o que é certo para mim. André não respondeu imediatamente, e o silêncio no outro lado da linha parecia tão pesado quanto o próprio momento que Vera vivia. Vera esboçou um sorriso irônico, e com a voz baixa, respondeu: Adeus. Já disse tudo o que precisava. Acreditar ou não é escolha sua. Nos vemos no divórcio. Boa sorte na sua nova vida. André tentou responder, mas Vera desligou o telefone antes que ele pudesse dizer qualquer coisa. Exausta, deixou-se encostar na cadeira, sentindo o peso das últimas horas. Antonina, que observava tudo a poucos passos de distância, olhava para Nora com um misto de compaixão e pesar. Para ela, era doloroso perceber a gravidade da situação e a insensatez do filho. André, que estupidez, pensava ela. Vocês tinham uma família tão bonita, motivo de orgulho. E agora isso. Ainda assim, no fundo, Antonina esperava que nem tudo estivesse perdido, pois a vida é cheia de reviravoltas. Mas Vera estava decidida. Traição pode até ser perdoada, mas como viver com isso? Como olhar para o marido ao chegar do trabalho ou preparar sua mala para a próxima viagem, sabendo que ele já a traiu uma vez e que poderia fazê-lo de novo? Na manhã seguinte, no setor de hematologia, Vera foi recebida por uma atmosfera de tensão. O habitual movimento de médicos e enfermeiros havia sido substituído por rostos preocupados e silêncio inquietante. Doutora Vera, chamou uma enfermeira, segurando seu braço com urgência. Temos uma emergência. O senhor Germano teve uma piora durante a noite. Ele entrou em coma. O mundo de Vera pareceu desabar naquele instante. A respiração ficou difícil, as palavras não saíam, e suas pernas fraquejaram. Sua visão escureceu por um momento antes que conseguisse balbuciar. Como isso aconteceu? Não sabemos ao certo, respondeu a enfermeira-chefe, tentando manter a calma. Fomos até a enfermaria e o encontramos inconsciente. Fizemos tudo o que era possível. Vera mal ouvia o restante da explicação. Sentia-se sufocada pela culpa e pelo desespero, enquanto uma tempestade de pensamentos caóticos tomava conta de sua mente. Germano, o paciente que ela havia jurado proteger, agora lutava pela vida em circunstâncias que ela ainda não compreendia completamente. Chamaram um médico de emergência. E depois, o que aconteceu? Perguntou Vera, com insistência. Eu não estava aqui durante a noite. Nada de bom por enquanto, respondeu Irina, a enfermeira-chefe. O estado dele é gravíssimo. E o diretor está furioso. Vera sentiu um aperto gelado no peito. Ela sabia exatamente o que significava furioso para Vitor. Uma tempestade estava se formando, uma daquelas que não apenas ameaçavam sua carreira, mas também poderiam destruir sua reputação como médica. Sem perder mais tempo, Vera dirigiu-se rapidamente à sala de reanimação, atravessando os corredores cheios de médicos e enfermeiros preocupados. Quando entrou no quarto, o ambiente estava carregado de silêncio, interrompido apenas pelo som constante e rítmico do ventilador mecânico. Germano estava deitado, pálido e imóvel, enquanto os aparelhos monitoravam seus sinais vitais. O estado é crítico, explicou o médico de emergência, captando o olhar dela. Estamos tentando estabilizar os sinais vitais dele. Se ele não sobreviver, será uma tragédia, tanto para ele quanto para você. O que quer dizer com isso? Perguntou Vera, sentindo as pernas fraquejarem. Doutora Vera, disse Ruslan, o reanimador, com seriedade, se o paciente não sobreviver, você pode enfrentar consequências graves. Estamos falando de um possível processo judicial,
a perda da sua licença médica. Isso é muito real, não é um cenário hipotético. Você sabe como essas situações funcionam. Quando algo dá errado, sempre tentam achar um culpado. Vera sentiu um frio intenso percorrer seu corpo. A ideia de ser responsabilizada pela morte de Germano era avassaladora. Ela sabia que tinha feito tudo o que estava ao seu alcance, mas a sensação de injustiça era sufocante. Nesse momento, Ruslan colocou gentilmente a mão em seu ombro. Doutora Vera, agora é crucial que você mantenha a calma. Estamos fazendo tudo o que é possível para salvar seu paciente, mas é importante que você esteja preparada para qualquer desfecho. Apesar de tudo, Vera permaneceu na sala de reanimação, observando os aparelhos que mantinham Germano vivo, como se pudesse contar o tempo que ainda restava para ele. O diretor, Vitor, não a chamou para uma conversa. Para ele, não era necessário. A situação já estava clara, e ele havia se protegido desde o início, ao obrigar Vera a assinar a declaração de responsabilidade. Agora ela que se resolva, pensava ele. Se não conseguir lidar com isso, problema dela. Medicina é uma área séria, e a disciplina deve prevalecer. Se cada médico começar a fazer o que acha melhor, ignorando orientações superiores, o caos vai se instaurar. Isso pode custar até meu cargo, e isso eu não vou permitir. Vitor havia trabalhado muito para chegar à posição que ocupava e não tinha intenção de perder tudo por causa de uma subordinada impulsiva. Durante todo o dia, Vera esteve à beira de um colapso, entrando na sala de Germano várias vezes para verificar pessoalmente seus sinais vitais, sem confiar apenas nas enfermeiras. Ela também sentia os olhares julgadores dos colegas e ouvia os cochichos às suas costas, o que só intensificava sua angústia. Por volta do meio-dia, a porta da sala se abriu e uma mulher elegante entrou. Vestindo um impecável terno de calça, ela exalava autoridade. Ao lado dela, um notário carregava uma pasta volumosa. "Boa tarde", disse a mulher, com frieza. "Sou Verônica, assistente e noiva de Germano. Estamos aqui para redigir o testamento dele." Vera olhou para ela com ódio que não conseguiu esconder. Que audácia! Aparecer ali sem ser chamada, ainda mais com essa atitude autoritária. "Seu noivo está em coma", respondeu Vera em um tom glacial, sua voz carregada de amargura. "Você não tem o direito de invadir a clínica dessa maneira, muito menos exigir qualquer coisa em nome dele. Redigir um testamento enquanto ele está inconsciente, isso é inadmissível", disse Vera, indignada. "Isso já não é problema seu, doutora", respondeu Verônica, com um sorriso cínico. "Minha função aqui é proteger os interesses do meu noivo. E sinceramente, parece que você não está se esforçando muito para fazer o mesmo. Afinal, foi você quem colocou Germano nesse estado, não foi? Como ousa me acusar disso?" exclamou Vera, vermelha de raiva. "Eu estou fazendo tudo o que posso. E você, vá dar ordens ao meu ex-marido, já que parece tão boa nisso. Ou achou que eu não sabia?" Verônica ergueu uma sobrancelha, fria e calculista. "Talvez eu soubesse. Mas, honestamente, suas ameaças não me preocupam. A propósito, por negligência no cuidado de um paciente, você será responsabilizada, pode ter certeza." Vera sentiu um nó apertar em seu peito, misturando raiva e dor. Por um instante, ficou sem palavras. Mas, reunindo forças, disse com firmeza: "Saia. Estou pedindo pela última vez. Deixe esta sala." "Quem você pensa que é para me expulsar daqui, doutora?" retrucou Verônica, seu tom cheio de desdém. "Não se esqueça de que eu também tenho direitos." O notário, visivelmente desconfortável, tossiu baixinho e desviou o olhar para a janela. Mas Vera não recuou. "Seus direitos aqui não são nada comparados ao fato de que estamos lutando pela vida dele. Saia, antes que eu chame a segurança ou a polícia." Por um breve momento, Verônica hesitou. Depois, lançou um último olhar de desprezo para Vera e saiu apressada, levando o notário consigo. Vera deixou-se cair em uma cadeira, exausta, e fechou os olhos. "Por favor, resista, senhor Germano", murmurou baixinho. "Eu farei tudo o que puder. Só não desista." A partir daquele dia, a vida de Vera se tornou uma rotina de turnos exaustivos, noites sem dormir e dias cheios de ansiedade. Sempre que tinha um momento livre, corria para o quarto de Germano, onde lia para ele em voz alta ou sussurrava palavras de encorajamento, na esperança de que ele pudesse ouvi-la. Algo dentro de Vera começou a mudar.
Não sabia explicar, mas Germano, com sua luta silenciosa contra a doença, havia despertado nela um sentimento profundo de cuidado, empatia e até mesmo ternura. Ele não era apenas mais um paciente. De alguma forma, ele havia se tornado especial. A vida de Vera parecia ter desmoronado de uma vez. André foi o primeiro a pedir o divórcio, e ela não tentou impedir. Seu coração já estava ocupado por outra pessoa, alguém que talvez nunca soubesse de seus sentimentos. Durante esse período difícil, Antonina, a ex-sogra, se tornou uma fonte inesperada de apoio. Acolhedora e compreensiva, Antonina abriu as portas de sua casa para Vera, entendendo quão delicada era a situação. "Minha querida", dizia Antonina enquanto preparava um chá calmante, "não se culpe. Você está fazendo tudo o que pode. Germano é um homem forte, ele vai acordar. E ninguém vai te prejudicar. Você é uma excelente médica, dessas que é difícil encontrar outra igual. E se eu falhar?", murmurou Vera, segurando a xícara com as mãos trêmulas. "E se eu não conseguir salvá-lo?" "Não pense assim, Verinha", respondeu Antonina com ternura. "Você já fez tudo o que podia, e até mais. Acredite, você é muito melhor do que André jamais foi capaz de perceber." As palavras de Antonina, repletas de carinho e compreensão, davam a Vera a força que ela precisava. Dia após dia, ela retornava ao lado de Germano, lendo trechos de livros, contando sobre os pequenos acontecimentos de sua rotina no hospital e falando de esperança. Os dias se transformaram em semanas, mas o estado de Germano permanecia estável, sem grandes mudanças. Vera, por sua vez, sentia suas forças diminuindo. Estava exausta de tantas noites sem dormir, de tanta ansiedade e da espera interminável. Mas a promessa que fizera como médica não permitia que ela desistisse. Foi durante uma dessas noites longas e silenciosas que Vera notou algo diferente. Um dos dedos de Germano se moveu levemente. Prendendo a respiração, ela se aproximou e viu o movimento se repetir. Então, lentamente, ele abriu os olhos. "Onde estou?", murmurou Germano, com a voz fraca, enquanto olhava ao redor. "Você acordou!", exclamou Vera, sem conseguir conter a emoção. Germano tentou sorrir, embora ainda estivesse desorientado. Vera explicou, com calma, tudo o que havia acontecido, a gravidade de seu estado, a longa duração do coma e o esforço da equipe médica para mantê-lo vivo. "Estive inconsciente por tanto tempo assim?", sussurrou ele, surpreso. "Pode me dar um pouco de água?" "Ainda não pode beber, mas vou umedecer seus lábios com algodão molhado", disse Vera, pegando rapidamente o material necessário. Com um gesto lento, Germano tocou a mão de Vera. "Obrigado. Você salvou minha vida." O processo de recuperação começou. Com o tempo, ficou claro que o período em coma havia desencadeado mudanças profundas no corpo de Germano, ativando processos que, surpreendentemente, começaram a contribuir para sua melhora. O período de recuperação de Germano foi lento, mas gradualmente ele encontrou forças para se reerguer. Ao todo, o empresário passou 3 meses no hospital, onde não apenas completou o tratamento médico, mas também enfrentou um longo processo de reabilitação. Pouco a pouco, sua vitalidade retornou. Germano começou a sorrir novamente, a fazer piadas e até mesmo a traçar planos para o futuro. Quando Verônica soube que Germano havia saído do coma, tentou reaparecer com suas exigências e manipulações, mas desta vez, Germano estava decidido a não ceder. Mais do que isso, ao descobrir sobre a venda ilegal de seu carro, ele acionou a polícia e registrou uma denúncia formal. Durante as investigações, a verdade veio à tona. Verônica, com a ajuda de André, planejava roubar os bens de Germano. Eles falsificaram documentos e até mesmo a assinatura de Germano, com o objetivo de se apropriar de parte de seu patrimônio. Inicialmente, Verônica estava confiante de que escaparia sem grandes consequências. No entanto, conforme as investigações avançaram e as provas foram reunidas, sua segurança deu lugar ao medo. A polícia descobriu transações suspeitas e documentos falsificados que confirmavam o esquema. André, por sua vez, tentou se distanciar do escândalo, acreditando que uma viagem a trabalho o protegeria da situação. Contudo, a justiça não foi tão indulgente. Mesmo longe, André foi localizado pelas autoridades, e a gravação da câmera escondida no carro, obtida com a ajuda de seu Simão, tornou-se uma peça-chave no processo contra ele e Verônica. A sentença foi dura, 2 anos de prisão.
Para André, a condenação foi um golpe devastador, enquanto, para Germano, representou o fim de uma traição que ele nunca imaginara possível. Ele finalmente viu Verônica como alguém que não merecia sua confiança, e o peso de se livrar de pessoas manipuladoras e desleais trouxe-lhe alívio e a chance de recomeçar. Antonina, como toda mãe, não abandonou o filho. Continuou a visitá-lo na prisão e a apoiá-lo, mesmo sentindo o peso de suas escolhas. Mas para ela, Vera já havia se tornado uma filha de coração, alguém que trouxe luz e companhia em tempos difíceis. Após a recuperação milagrosa de Germano, mudanças significativas ocorreram na clínica. O diretor Vitor, tão preocupado com sua reputação, acabou sendo vítima de suas próprias ambições. Sua postura rígida e insensível foi alvo de críticas, e ele foi afastado de sua posição. Quanto a Vera, sua coragem ao assumir a responsabilidade pelo tratamento de Germano e recusar a transferência arriscada foi amplamente reconhecida. O incidente destacou não apenas seu profissionalismo, mas também sua humanidade, e isso lhe rendeu o respeito de seus colegas e uma posição mais sólida na equipe médica. O reconhecimento pelo trabalho árduo e pela dedicação de Vera não demorou a chegar. Ela conquistou respeito em toda a região e, em um dia marcante, foi nomeada chefe do departamento de hematologia. Essa promoção trouxe novas responsabilidades, mas também aproximou ainda mais Vera e Germano. Eles passaram a compartilhar não apenas momentos profissionais, mas também pessoais, descobrindo juntos uma conexão única e profunda. O coração de Vera, antes machucado, encontrou novamente espaço para o amor. Germano, o homem que ela salvou, se tornou sua fonte de esperança e inspiração, fazendo-a acreditar em milagres. Sem grandes promessas sobre o futuro, eles se concentraram em aproveitar cada instante juntos, vivendo com simplicidade e sinceridade. Foi então que Vera percebeu que a felicidade não está em festas luxuosas ou presentes caros, mas nos pequenos momentos, o sorriso de quem amamos, o cuidado genuíno e a compreensão mútua. Contra todas as adversidades, ela encontrou seu verdadeiro amor e a paz que tanto buscava. A história tomou um rumo ainda mais especial quando a questão dos filhos foi resolvida de maneira inesperada. Durante o casamento de Vera e Germano, seu Simão, o zelador da clínica, apareceu com Miguel, o menino que ele havia ajudado a resgatar. "É verdade que vocês serão minha nova mamãe e meu novo papai?" sussurrou o garoto, surpreso, olhando para o casal. Vera e Germano trocaram olhares, surpresos e emocionados. Com um sorriso no rosto, seu Simão, sem conseguir conter a alegria, brincou. "Bem, como dizem, a verdade sai pela boca das crianças." O salão ecoou com o riso dos noivos e dos convidados. Após um beijo apaixonado, Vera e Germano pegaram o pequeno Miguel pelas mãos, selando ali um vínculo que mudaria suas vidas para sempre. 6 meses depois, com todos os trâmites de adoção finalizados, Vera surpreendeu Germano e Miguel com uma notícia ainda mais especial. Ela estava grávida. Muito obrigada por assistir a história até o final. Se você gostou, não se esqueça de curtir. Esse simples gesto faz toda a diferença e me ajuda a continuar trazendo mais histórias para você. Seu apoio é muito importante. Obrigado.